Olá galera, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para um aulão específico para quem vai fazer a prova do Detran do Maranhão, ok? Nós já preparamos a galera para a PM do Maranhão, direcionamos naquele momento para o CESP. Gente, era outra banca, era o CESP, uma certa anulava uma errada. Te lembra das paradas? Pois é, não tinha que ter marcado nada de informática se tu não sabias, não é verdade? Tá, passou, espera lá o resultado. Tu estás agora te preparando para o Detran do Maranhão? É outra organizadora, é a FCC. Amo a FCC. Muito objetiva, muito direitinha. Parece que não tem gramática, né? Parece que é só interpretação de texto. Mentira, tá? Ela tem a parte gramatical. E ela tem uma parte gramatical bem específica. Por exemplo, questões de concordância. São questões em que você tem que identificar o sujeito. Então, ela não vai perguntar para você, porque não é muito comum ela ficar perguntando quem é o sujeito. Mas ela marca perguntando se aquele verbo está concordando com aquele termo. Então, você tem que enxergar a quem o verbo se refere. Então, você precisa fazer muitas questões da FCC. É outro nível, é outra linha de raciocínio. Mas ela é boa, porque ela trabalha numa mesma linha. É só você treinar até a morte, o infinito e além, ok? E nós estamos aqui para isso, tudo bem? Nós estamos hoje com esse aulão de concordância, porque é muito específica da FCC, nova organizadora, nova realidade. Espera lá o resultado da PM do Maranhão, mas vamos agora focar no Detran do Maranhão com a galera da FCC, ok? Então vamos. Olha, essa questão aqui é uma questão que já foi para o Maranhão, tudo bem, da FCC, e ela mostra uma característica da FCC. Ela marca o verbo e quer saber a quem ele se refere. Isso é concordância, isso é sintaxe. Então não adianta você achar que é interpretação de texto, porque não é interpretação de texto, é sintaxe pura, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse texto. Lá é possível confirmar com os historiadores que o patrimônio azulejar maranhense é, em sua maior parte, proveniente de Portugal, mas também possui influência da França. Esse é o texto. A questão é, o elemento que justifica a flexão do verbo em destaque. O verbo em destaque vai flexionar no singular ou no plural, dependendo do termo ao qual ele se refere. Então, o que você tem que verificar, a que termo ele se refere. É uma questão de interpretação de texto? Não. É uma questão de análise sintática, ok? Olha só, você tem aqui o seguinte. Lá é possível confirmar com historiadores que... Você tem um que bem aqui, ó, começando uma nova oração. Que o patrimônio azulejar maranhense é... Ó, peguei o primeiro verbo. É aqui. Na verdade, o segundo verbo a partir do que é o primeiro. Ó. É... Em sua maior parte, proveniente de Portugal. Mas também, é esse mas também que é importante, porque ele dá a ideia de adição. Então, o que eu tenho? Quando ele diz o seguinte, o patrimônio azulejar maranhense é... Olha, em sua maior parte é termo acessório, você poderia eliminar para ler já só o essencial. Ó, o patrimônio azulejar é... proveniente de Portugal, mas também possui. Aqui eu não estou vendo quem possui. E aí nós temos uma regra gramatical que é básica, é a seguinte. Quando o sujeito estiver implícito de um verbo, significa que é o mesmo sujeito da oração anterior. Por exemplo, se eu disser, Maria não veio, estava doente. Quem estava doente? O mesmo sujeito da oração anterior. Quem não veio? Maria, pois quem estava doente está implícito, retomando Maria. Aqui, ó, quem possui influência da França? Bom, eu não sei, porque não está visível. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o sujeito do verbo anterior. Então, é muito sintático. Eu tenho aqui, mas também possui. Quem é que também possui? O mesmo sujeito do verbo anterior. Então, eu vou marcar o verbo anterior. Olha só, o verbo anterior aqui é. Aqui eu tenho o verbo possui. Eu quero saber quem também possui influência da França. Quem também possui influência da França é o mesmo sujeito desse é, que eu marquei aqui.
Agora eu vou perguntar para esse quem é o sujeito. Ó, eu tenho aqui, o que é proveniente de Portugal? E lembra, para encontrar o sujeito, eu pergunto quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? A minha pergunta vai ser, o que é proveniente de Portugal? E aí, o que é proveniente de Portugal? O patrimônio azulejar maranhense. O patrimônio azulejar maranhense, ele é o sujeito, tá? Ele é o sujeito do primeiro verbo, mas ele também é sujeito do segundo verbo, tá? Yara, mas eu li, eu percebi isso só com minha leitura. Mas tem gente que lê e fica interpretando o que quiser. É gramática pura. O sujeito foi citado na primeira oração e ele ficou implícito na segunda. Ele é o elemento que justifica. Então, quando ele diz aqui o seguinte, ó, o elemento que justifica a flexão do verbo em destaque é o patrimônio azulejar maranhense. Por quê? Porque ele é o sujeito que ficou explícito no primeiro contexto e implicitamente é a referência no segundo. Alternativa a letra B de bola. Então, nós temos esse básico, que caiu inclusive no Maranhão, tá? Pela FCC, mas nós queremos deixar claro o seguinte, é sintático, tá? A oração mas também possui influência. Eu não sei aqui quem possui influência, vou perguntar para o verbo anterior. É proveniente de Portugal. O que é proveniente de Portugal? O patrimônio azulejar maranhense. Então, o patrimônio azulejar maranhense é proveniente de Portugal, mas também possui influência da França. É o mesmo sujeito. Ok? Essa é uma questão relativamente simples, mas nós estamos dizendo para vocês que vocês precisam ser objetivos, sintáticos, que aí não cai em pegadinha nenhuma. Tudo bem? Agora, nós temos o mais comum, gente. O mais comum é assim, ó. Essa é de 2017, é uma bem recente. Então, você tem aqui, ó. As regras de concordância estão plenamente respeitadas na frase. Aí é frase, pode ter mais de um verbo. Dica, você vai marcar o verbo. Você vai ver se é um verbo, você vai ver se são dois verbos. Você vai perguntar e verificar a quem eles se referem. Então, é o jeito. Cada construção, aí são 5 alternativas, né? A, B, C, D, E. O legal é de múltipla escolha. Trabalhe com eliminação. Não é essa porque tem algum erro. Não é aquela. A que sobrar, sobrou, né? Então, vamos lá. A letra A é essa. Aqui nós fizemos um esqueminha, que é o mesmo esqueminha que nós vamos seguir nas demais alternativas. Mas para você visualizar bem legal, tá? Ó. A exibição de gols na mídia poderiam render direitos autorais aos jogadores de futebol? Você tem uma frase para você verificar se a concordância está certa ou está errada. O que você deveria fazer primeiro? Não ouvir. O quê? Primeiro a gente marca o verbo. Então, marquei o verbo que está flexionado. Marquei. Marcou o verbo, não é verbo haver, não é verbo fazer, não indica fenômeno da natureza, então ele deve ter sujeito, eu tenho que me virar. Qual é a pergunta para encontrar o sujeito? Não ouvi? Quem ou o quê, né? Quem ou o quê? Não tenho noção de pessoa, eu vou perguntar o quê. Então, ó, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu marquei o verbo. Esse verbo não é haver nem fazer, que são verbos mais complexos, né? Vou perguntar para ele que é um sujeito. Vou perguntar aqui, ó. A exibição de gols na mídia poderiam render direitos autorais aos jogadores de futebol? Eu leio o contexto todo, olha o que eu leio. O que poderia render direitos autorais aos jogadores de futebol? O que poderia render direitos autorais? Diz para mim, o que poderia render direitos autorais? A exibição de gols na mídia. Isso aqui tudo é o sujeito. Ótimo. O verbo não concorda com tudo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A FCC trabalha muito com essa identificação. Você sabe identificar o núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, quem não poderia ser o núcleo aqui?
De gols em diante não poderia ser o núcleo, porque deu uma preposição. Então, olha só, o núcleo do sujeito é exibição. Agora é olho. É uma prova muito de olho mesmo, tá? E o olho exibição está no singular ou no plural? Singular. E o verbo pode ficar no plural? Não, né? Essa questão já está errada. Mas nós estamos mostrando como é o básico que você tem que fazer. Primeiro marca o verbo. Procura o sujeito. Procura o núcleo do sujeito que não vem precedido de preposição. E verifica a concordância com o verbo, tá? A concordância está errada. Porque o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. E o verbo é obrigado a concordar com o núcleo do sujeito. Para mim, é até mais importante que você elimine quem não é núcleo. Ó, de gols não é núcleo do sujeito, porque está introduzido com preposição. Tudo bem? A letra A já estava errada. Agora vamos analisar as outras, tá? Aqui eu só mostrei o esqueminha, mas nós vamos fazer a nossa análise. Então vamos, letra A já está errada. Então vamos para a letra B. Agora é conosco, vamos riscando aqui. Olha só. Um vídeo e uma testemunha são os trunfos com o qual conto para atestar o que digo. O que eu marco primeiro? O verbo, né? Então tá, são. O verbo ser tem uma particularidade de poder concordar com o sujeito ou com o predicativo. Deixa eu te dizer que um vídeo e uma testemunha é um sujeito composto, mas os trunfos também está no plural, então com um ou com outro o verbo está ok, né? Então, ó, esse são aqui, ele está ok, que tanto concordando com o vídeo, uma testemunha é composto, quanto concordando com o trunfo está no plural. Isso é o verbo ser, que pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Então, tá. Aí nós temos uma nova oração aqui, né? Nós temos assim, com o qual conto. Peraí. Com o qual conto. Então tá, conto. Eu vou analisar aqui. Quem conta sou eu, ó, implicitamente, ó. Eu conto. Me diz uma coisa, eu conto com o quê? Eu conto com os trunfos, né? E quem está no lugar de trunfos? O qual. Me diz uma coisa, eu vou dizer, são os trunfos com o qual eu conto? Se eu conto com os trunfos. Então, não são os trunfos com o qual eu conto, são os trunfos com os quais eu conto. São os trunfos com os quais conto. Era pra você que era concordância só verbal. Não, é toda a concordância que você tinha que verificar. A predominância aqui é da verbal, mas existem no meio algumas questões que envolvem a nominal. Então, ó, um vídeo e uma testemunha são os trunfos, ok. Com o qual conto? Não, são os trunfos com os quais eu conto, tá? Para atestar o que eu digo. Então, aqui, ó, eu implícito, não tem problema nenhum. O único erro era o qual. Mais uma equivocada. E a área, então, tem que ser uma questão de leitura, é uma questão de parte. Analise o verbo, analise a primeira oração, analise a segunda. Não adianta nada você ler. Na verdade, você só vai ler depois de você treinar bastante. Então, vamos continuar treinando. Letra B está errada. Vamos ver a letra C. Ó. Bermudões e chinelos eram o que usavam. Então, vamos lá. Tá. Não são bermudões e chinelos? Não está composto isso aqui? Então, eu posso dizer que bermudões e chinelos eram o que usavam aí o juiz? Então, tá. Bora ver aqui, ó. Para quem não sabe, esse o aqui, ó, ele pode ser trocado por aquilo. E é muito importante que você comece a ler os implícitos, tá? Leia, ó. Bermudões e chinelos eram aquilo que, tudo bem? E toda vez que você tiver um aquilo, ele sempre, não tem nenhuma exceção, tá? Ele sempre vai estar diante de um pronome relativo.
Yara, para que tu está me dizendo isso se ela nem pergunta? A FCC não vai te perguntar se isso é um pronome relativo. Não é da natureza dela, tá? Mas é o seguinte, é que ela põe a frase e você fica lendo tudo como se tivesse emendado. E não é, gente. Primeira oração é essa aqui, ó. Bermudões e chinelos eram aquilo. Podia ser era aquilo, tá? Tá. Aí eu vou analisar a segunda oração. A segunda oração é o seguinte. Que usavam o juiz, tem outra oração para lá, ó, que apitou, é outra oração. Aqui dentro é que me interessa, ó, nessa aqui. Me diz uma coisa, quem usava o que aí? Eram os bermudões e os chinelos que estavam usando o juiz? Ou era o juiz que estava usando os bermudões e o chinelo? É muito importante isso, a FCC é campeã nisso. Ela põe na ordem inversa e você vai na onda. Ela põe sujeito e objeto direto, ambos não têm preposição. E se você não organizar, organize a leitura. Perceba, quem faz o quê? Eram os bermudões e os chinelos que usavam o juiz? Ou era o juiz que usava bermudões e chinelos, né? Pela lógica, quem usava bermudões e chinelos era o juiz. O juiz é o sujeito dessa segunda oração. O juiz é o sujeito. Se o juiz é o sujeito, não é usavam, é usava. Então, olha como tinha que ser essa frase. É assim. Bermudões e chinelos eram aquilo que o juiz usava. Né? Aí o juiz que apitou tá ok, né? Quem apitou foi o juiz que apitou o jogo em que eu fiz o gol. Ó, quem fez o gol foi eu. Você reparou o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo. Isso é FCC. Ela põe uma frase, mas essa frase tem 4 orações. 1, 2, 3, 4. E se você não prestar bem atenção, vai marcando os verbos, vai ver a quem eles se referem, organize. Esse item está errado, porque o verbo usar se refere a juiz e deveria ficar no singular, ok? D de doido aqui, ó. Aí ele diz, ó, se forem comparados os gols dos jogadores, será possível constatar uma semelhança. Se forem comparados, esse verbo está no plural, né? Então, vamos lá, ó. Se forem comparados, bom, eu vou perguntar para o verbo quem é o sujeito, tudo bem? Vou perguntar assim, ó, se o que for comparado, se o que? Se os gols dos jogadores, ó. Só lembrando que com preposição não é o núcleo do sujeito. Então, olha só, aqui está com preposição, isso não é o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Gols. Mas você pode ler esse sujeito na ordem direta. Olha como você poderia ler assim, ó. Olha como você poderia assim, ó. Se, e aí põe o sujeito aqui, ó. Se os gols, né, ó. Se os gols dos jogadores forem comparados. Ok. Plural, porque ali se refere ao plural, tá? Se os gols forem comparados, será possível... A minha pergunta vai ser aqui, ó. O que será possível? O que será possível? Constatar uma semelhança. Constatar uma semelhança é o sujeito. Esse sujeito tem ou não tem verbo? É muito importante, tá? Esse sujeito nós chamamos de oracional. Ele pode ser trocado por isso. E esse verbo vai ficar sempre no singular, sempre. Mesmo que fosse várias semelhanças, vamos dizer assim, ó, será possível constatar várias semelhanças. O núcleo é o verbo e ele fica sempre no singular. Ou seja, tem algum problema nessa frase? Nenhum problema, tá? Se não tem nenhum problema, a alternativa é a letra D de doido. Por que a letra D de doido? Porque o verbo está no plural, concordando com o núcleo do sujeito, gols. E porque será está no singular, porque ele tem um sujeito que é uma oração, cujo núcleo é um verbo. E
Yara, nunca vi um sujeito que é oração. Já sim, quando você diz comer é bom, o que é bom? Comer, verbo. Aí se você disser comer uma lasanha inteira, verbo ainda com o seu complemento. Tudo bem? É muito importante treinar para você perceber isso. A alternativa já é a letra D, mas vamos dar uma olhada na letra E aqui, ó. A letra E diz assim: o jogador inglês fez um belo gol. Bom, quem fez um belo gol? O jogador inglês, né? O núcleo do sujeito é jogador. O sujeito todo é jogador inglês. E talvez seja legítimo a cobrança dos direitos autorais, tá? Eu vou perguntar uma coisa. Talvez o que seja legítimo? A cobrança dos direitos autorais? Tá. Mas quando eu vejo legítimo aqui, o que é legítimo mesmo? A cobrança é concordância nominal. Então, não é talvez seja legítimo, é talvez seja legítima a cobrança dos direitos autorais. A concordância da letra E está errada quanto à concordância nominal. A FCC não faz questão de concordância nominal isolada. É a concordância nominal dentro da concordância verbal, tudo bem? Mas o seu foco é primeiro a verbal, depois a nominal. Primeiro macro, depois micro. Nesta questão, a alternativa foi a letra D de doido, ok? Olha, o que nós temos aqui é algo importante para você. Nós estamos mostrando como a FCC trabalha, porque é muito importante que você veja questões dela, que você veja como ela elabora, tá? Se você estava preparado para outra organizadora, é hora de você mudar o foco, perceber como essa organizadora é. E aqui na loja do concurseiro nós temos um curso completo para você, tá? Nós temos o curso por Detran do Maranhão, para o cargo de assistente de trânsito de nível médio, ao preço de R$ 297. Sério, tá? Tu gastas isso numa farra, tô mentindo? Não é? Então deixa a farra de lado, investe no teu conhecimento, que é bem interessante. Esse curso completo, ele tem videoaulas de teoria e exercícios. Só eu tenho várias listas da FCC gravadas, listas de questões por assunto. Então já estão lá, já vão estar disponíveis, bem legal mesmo. São muitas questões, tá? E nesse pacote completo ainda temos 2 simulados com correção em vídeo. É assim, ó, nós elaboramos um simulado na mesma linha de raciocínio da FCC. Você faz, verifica primeiro o seu grau de aprendizagem, o seu conhecimento, depois você tem a correção em vídeo. Bem legal, porque você fica sabendo no que errou, qual foi sua linha de raciocínio, se você está dentro da linha da organizadora. E um importantíssimo, nós temos uma revisão de véspera online, que é o referencial da loja do concurseiro. Afinal, naquela semana, né, decisiva, você precisa rever, estar atento para aquilo que a organizadora mais cobra. E nada melhor do que professores que já estão acostumados com isso, elaborarem uma lista bem interessante para que você possa verificar, para que você possa rever, para que você possa deixar bem fresquinho na sua mente antes de fazer a prova, ok? O que a gente quer é que você seja aprovado e que você estude direcionado. Tem gente que estuda meio fora do eixo. Encaixe-se, entre, perceba como é a prova da FCC e como é a questão da elaboração das provas e do curso completo na loja do concurseiro. Ok? O que nós queremos é a sua aprovação. E aí nós vamos voltar para as questões. Nós selecionamos algumas questões para que você saiba como é que ela organiza. E aí, ó, nessa questão aqui é algo recentíssimo. Ela tem feito isso agora, gente. O que ela faz? Ela marca e ela pede para você substituir. Isso lembra um pouquinho a lembra um pouquinho o CESP, tá? Ou seja, ela reescreve. Uma dica que eu te dou é reescrever mesmo, para ver se aquela transformação altera a construção verbal, tá? Olha, essa aqui é a cara dela mais recente, a questão mais linha de raciocínio recente da FCC, tá? Eu acho até que alguém fugiu do CESP e foi para lá para fazer só essa questão. Olha o que você tem. Substituindo-se o segmento sublinhado pelo que se encontra entre parênteses, o verbo, olha o que ele diz, deve ser flexionado no plural. O verbo que deve, então não é aquele verbo que pode, é aquele verbo que
deve ser flexionado no plural. Na letra A, olha o que ele me disse. O apetite pela produção recente, ele quer trocar pela produção recente por pelas produções atuais. Eu já posso fazer uma análise aqui, né? Eu posso ver o seguinte, ó. O apetite pela produção recente, eu não vou ler isso, tá? O apetite pela produção recente dos países avançados muitas vezes tem como avesso sujeito todo. O que tem como avesso é o apetite pela produção recente dos países avançados, tirando aqui muitas vezes, tá? Tudo isso é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Aquele termo que não vem precedido de preposição. Então, na verdade, esse tem está concordando com apetite. Se ele mudar apetite, vai mudar o verbo. Se ele mudar outra coisa qualquer, não altera. Ou seja, eu já sei que não vai alterar. Mas eu vou reescrever para você dar uma olhada. Ó. Reescrever. O que ele pediu? Ele pediu para eu trocar pela produção recente por pelas produções atuais. Não é isso? Ó. Ele pediu para eu trocar pela produção recente por pelas produções atuais. Tudo bem? Eu troquei. Tá aqui. Vai alterar o verbo? Não. Por quê? Porque o verbo está se referindo ao núcleo do sujeito, apetite. O verbo está se referindo ao núcleo do sujeito, apetite. Então, o que ele mudar por aqui não altera o verbo. Não foi na letra A. Mas você percebeu como é sintático? Não é leitura, não. É sintaxe. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. E esse pela está precedido da preposição por. Não é a letra A. Letra B de bola, ele diz assim. Ele quer aquele que o verbo deve ser flexionado no plural. Ó, na letra B está assim. A cada geração, a vida intelectual no Brasil parece recomeçar do zero. Sujeito todo, né? O que parece recomeçar do zero? A vida intelectual. Opa! Se o que ela destacou é o sujeito, se ela trocar o sujeito, isso altera o verbo. Já senti que vai haver alguma alteração. Mas vamos mostrar para você como é que vai ficar. A B de bola é essa aqui, tá? O que é que você tem? Ó? O original é esse, ó. A vida intelectual parece recomeçar do zero. Porque a cada geração é tempo. Tá isolado até por vírgula, ó. Isolado por vírgula. Agora, olha o que eu tenho. A cada geração, eu troquei a vida intelectual por as práticas intelectuais, tá? Então, a cada geração, as práticas intelectuais parecem recomeçar do zero. Diz para mim, o que é que parece recomeçar do zero? As práticas intelectuais. Então, se são as práticas intelectuais, eu tenho que colocar parecem recomeçar do zero. Eu sou obrigada a flexionar o verbo no plural. Obrigada. Se eu sou obrigada, a alternativa é a letra B de bola. Veja bem, essa questão é uma questão de substituição, de reescritura. A FCC hoje está fazendo muito isso. Então, você tem que treinar, porque isso é sintático. Eu vejo gente dizendo para mim, a prova da FCC é muito interpretativa. Não é, gente. Ela tem interpretação de texto, sim. Mas a maioria das questões são gramaticais, clássicas. Essa é uma clássica dela. Então, ó, o que parece recomeçar? A vida intelectual. O que parece recomeçar? As práticas intelectuais. Se são as práticas, elas parecem recomeçar. O verbo deve ser flexionado no plural. Alternativa letra B de bola. Vamos ver as outras, né? Trabalhar com setinha. Olha só. O inconveniente faz parte do sentimento. A dica sempre é você pegar o verbo, ó, faz parte do sentimento. Perguntar para ele, ó, o que faz parte do sentimento? O que faz parte do sentimento? O inconveniente. Então, gente, só vai mudar esse verbo se eu mudar o inconveniente. Ele não está mandando eu mudar inconveniente, ele está mandando eu mudar o complemento ali. Já nem vai alterar nada, ó. Quer ver, ó? O que faz parte do sentimento? O
por inconveniente. Ele quis que eu trocasse do sentimento por das sensações. Mas o verbo continua se referindo a inconveniente, não altera. Das sensações é complemento nominal, completa o nome parte. Não mexe no verbo. Já era a letra B, né? Vamos ver a D aqui, ó. Só raramente a passagem de uma escola a outra, aí ele quer trocar a outras. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. D tá com preposição. Se você tiver DA, tá? Isso nunca vai influenciar concordância alguma, porque olha o que eu tenho, só raramente a passagem corresponde ao esgotamento. O que corresponde ao esgotamento é a passagem, ó. Só raramente a passagem corresponde ao esgotamento de um projeto. De uma escola a outra é um termo com preposição, não vai influenciar no verbo. Mas vamos mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Só raramente a passagem de uma escola a outra corresponde ao esgotamento de um projeto, ó. Aí ele quer que eu troque a outra por a outras. E aí eu tenho, ó. Só raramente a passagem de uma escola a outras corresponde, continua tendo a mesma concordância. O que é que você tem aqui, ó? Esse D é uma preposição. Esse termo é um termo preposicionado. Ele não é o sujeito, não é o núcleo do sujeito, ele não puxa concordância. Então o verbo continua no singular. E a guitarra elétrica no país do samba é outro, tá? Ele colocou do carnaval e do samba. Deixa eu logo te avisar aqui o seguinte, que do samba já está com preposição. Então, estando com preposição, ele não vai interferir na concordância, tá? Mas vamos colocar aqui, ó. A guitarra elétrica no país do samba é outro. A guitarra elétrica, como se fosse ela, é outro instrumento, é outro... Pode ter complementação, mas o que interessa é que o núcleo é guitarra. Eu posso trocar do samba por do carnaval e do samba, mas não influencia, ó, porque continua sendo a guitarra. Então, que questão é essa? É uma questão sintática de identificar o núcleo do sujeito, o núcleo do referente, a quem o verbo se refere. A alternativa era a letra B de bola. Essa quarta é bem legal, tá? É uma questão clássica da FCC. Olha só. Respeitadas as regras de concordância, o verbo que também pode ser corretamente flexionado numa forma do plural está em... Então, o que significa? Eu tenho o verbo que está no singular e ele também pode aparecer no plural. Tá, vai um recado. Nós temos casos clássicos. Existem dois casos clássicos de concordância que admitem dupla, não é, concordância. É o sujeito partitivo, quando o núcleo do sujeito indica parte, a maior parte de, a maioria de, grande parte de, 1%, 2%, 1/3, 2/3, percentual, fração, expressões partitivas. E quando o sujeito composto vem depois do verbo. Eu posso dizer, por exemplo, saiu a Genoveva e a Gigfrida, ou eu posso dizer saíram a Genoveva e a Gigfrida, porque como vem depois, eu posso concordar só com o primeiro ou com todos. E expressões partitivas, né? Ó, a maioria dos alunos viajou, a maioria viajou, e a maioria dos alunos, não indica uma parte dos alunos, eu posso dizer que a maioria dos alunos viajaram. Esses dois são muito importantes. Então tá, ó, seria bom a gente dar uma olhada um por um, né? Então vamos espaçar, tudo bem? Espaçamos aqui para analisarmos um por um. O verbo que também, então ele tá ok, só que eu posso passar para o plural, bora lá. O debate político nas redes sociais mobiliza paixões, tá? Vamos ver aqui. A minha pergunta vai ser: o que
mobiliza paixões, sujeito todo. O que mobiliza paixões? O debate político nas redes sociais. Tá. Agora eu quero o núcleo do sujeito. Não pode ser nas redes sociais porque está com preposição. Então, o núcleo do sujeito é debate. Tá. O debate político indica uma parte? Não. Então, não posso fazer nada. Porque se fosse assim, a maioria dos debates políticos estava de boa. Então, esse aqui, ele só admite singular. Por quê? Porque o núcleo do sujeito está no singular. Então, não é esse, tá? B de bola. Opa, já estou vendo aqui, ó. A maioria dos usuários das redes sociais diz que, né? Eu vou perguntar aqui, ó. Quem diz, a maioria dos usuários das redes sociais. Núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito não pode ser dos usuários porque está com preposição. Então, o núcleo do sujeito é maioria. O núcleo do sujeito é maioria, né? Se o núcleo do sujeito é maioria, então esse verbo está no singular concordando com maioria. A maioria diz. A maioria diz. Mas a maioria indica que são todos os usuários ou é uma parte? Ó, a maioria é um núcleo que indica parte. A maioria é um núcleo que indica parte. Então, se esse núcleo aqui, ele indica parte, eu posso concordar com a parte ou com o todo. O todo são os usuários. É o caso do sujeito partitivo. É o caso do sujeito partitivo. Então, eu posso dizer que a maioria dos usuários, ó, a maioria dos usuários diz, mas eu também posso dizer que a maioria dos usuários dizem. A maioria dos usuários diz, ou a maioria dos usuários dizem. Então, eu posso usar o singular, mas eu também posso usar o plural. Gente, cai muito isso aqui. A maior parte de, grande parte, a maioria. É bem objetivo, é bem clássico, tá? A alternativa aqui já é a letra B de bola, tá? Em que você tem, ó, a maioria diz, mas como ela indica parte, eu posso concordar com o todo e eu posso dizer que a maioria dos usuários dizem, né? Posso concordar com os usuários. As duas construções estão certas e caem muito, tá? Em provas da F60, então já fica de olho. A alternativa já é a letra B de bola. Então vamos dar uma olhada nas outras, tá? Olha, um estudo publicado por um Instituto de Pesquisas indica que... Vamos lá. A minha pergunta é, o que indica aí, ó? O que indica é um estudo publicado por um Instituto de Pesquisa. Tudo isso é o sujeito. Tá. Só lembra uma coisa, núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, para você já ir eliminando, tá? Vamos eliminar, ó. Por é uma preposição, então, isso aí que está iniciado por essa preposição não pode ser o núcleo do sujeito, não é de jeito nenhum. Então, o núcleo do sujeito é um estudo aqui, ó. Um estudo publicado indica. Esse estudo, ele não está indicando parte, então não tem outra concordância, né? Esse verbo, ele só admite singular. Não tem como eu passar para o plural, ele só admite singular. D de doido, 1 em cada 5 entrevistados diz. Esse aqui tem um monte de gente que se bate. Yara, mas 1 entre 5 entrevistados não é parte. 1 em cada 5 é uma parte. Gente, se 1 em cada 5 disse, foi 1 que disse, não foi uma parte. Uma parte seria assim, 1/3, 1/5,
1%, 2%, aí a gente teria parte, tá? 1% dos entrevistados, tá? 1/3 dos entrevistados, tá? Um dos entrevistados, um em cada 5 entrevistados, pelo amor da vaca preta. Partitivo são expressões partitivas, a maior parte, grande parte, a maioria, 1%, 2%, percentuais, frações, e são importantes, tá, essas expressões, porque você tem que reconhecer. Mas um dos alunos é um em cada 5 alunos é um deles é a concordância é com um. Então, olha o que você tem aqui. 1 em cada 5 entrevistados disse. A pergunta é, quem disse 1 em cada 5 entrevistados? Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Para quem não sabe, esse em aqui é uma preposição. Então, ó, desse em diante, você não tem o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é um em cada 5 disse. A cada 5, um disse. A cada 5, um disse. Em cada 5 entrevistados, um disse. Quem disse? Isso não é parte, isso é inteiro, é um inteiro. Então, pelo amor da vaca preta, tá? Aqui, só singular. Só singular, tudo bem? Só singular. Ok. E a E, muita gente deu uma vaciladinha na E, embora fosse clássica a letra B, porque é partitivo, você já tinha que marcar lá, mesmo que ficasse na dúvida aqui, já tinha que marcar, tá? É o seguinte, ó, as interações com quem sustenta pontos de vista divergentes. É porque há algumas pessoas que conhecem a regra do quem. Aí o cara aprendeu. Não, Yara, eu aprendi, concorda com o quem ou com o antecedente. Gente, mas isso ocorre quando quem funciona como sujeito, ele não vem precedido de preposição, tá, gente? Aqui, na verdade, você tem um quem pronome interrogativo, tá? Se eu perguntar para você isso aqui, ó. Quem sustenta esses pontos de vista? Quem sustenta esses pontos de vista, tá? Se eu perguntar assim, ó, quando eu digo quem sustenta, o que eu quero que você perceba é que sintaticamente é como se fosse isso, ó. Esse quem, ele é um pronome e ele está substituindo o nome, tá? Eu poderia colocar o nome Pedro, só pra gente perceber. Então, é como se eu falasse assim, ó. Quem sustenta, Pedro sustenta. Então, ó, Pedro é o sujeito, o quem é o sujeito. Então, ó, esse verbo, ele concorda com o quem. E aí, quando ele concorda com o quem, ele fica na terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Você não diz quem saíram, quem viajaram, quem sustentam. Não, você diz quem sustenta, quem saiu, quem viajou, tudo bem? E aí, o que você tem aqui, ó? Você tem o seguinte, é como se fosse assim, ó. As interações com Pedro, tá bom? Ó. As interações com Pedro, pronto. Aí, para não repetir Pedro, eu teria isso, ó. Pedro sustenta pontos de vista diferentes. O que eu quero que você entenda é que esse sustenta tem como sujeito o quem. Ele não tem como sujeito as interações. Não são as interações que sustentam pontos de vista diferentes. Quem sustenta ponto de vista diferente é alguém que está sendo substituído por esse quem. É como se você dividisse, ó. Esse quem é a pessoa para a primeira oração e esse quem é a pessoa para a segunda oração. Então, vamos trocar o quem por Pedro e fazer duas orações. Olha só. As interações com Pedro. Pedro sustenta pontos de vista divergentes. A concordância é feita com o quem. Se é feita com o quem, só pode ficar no singular, tá? E Yara, quando é que eu concordo com o antecedente do quem? Se eu não tiver preposição. Aí eu posso concordar com o antecedente do quem, tá? Como ele tem preposição, eu não posso. Então, ó, quem sustenta pontos de vista divergentes. Ok. Yara, essa aí eu ficaria na dúvida. Aí lá no curso você tira todas as dúvidas. Mas aqui você tem que entender uma coisa. Você tem uma prova de múltipla escolha. Você tem que ter certeza de qual questão você vai marcar. E uma coisa você tem que saber, que quando o núcleo do sujeito indica a parte, pode concordar com a parte ou com o todo. Então você tinha que saber a letra B.
Você tem que se preparar para essa prova sabendo o que ela cobra. E ela vai cobrar em alguns momentos se o verbo pode ficar no singular ou no plural. Você tem que saber que a maioria dos alunos eu posso usar o plural ou o singular. Isso é muito importante, ok? A alternativa era a letra B e é uma questão que você tem que saber porque ela pode vir. Quinta questão, a gente colocou mais uma aqui só para você perceber. E uma grandinha, porque ela gosta disso, tá? Ela reescreve, fica grande. Por isso que muita gente diz que a interpretação de texto não é. É uma leitura analítica, é verbo a quem se refere, nome a quem se refere. Então, para com essa ideia de que a FCC é uma prova de interpretação de texto, porque as questões de interpretação de texto são de interpretação. O restante não é. Então, para cada texto, umas 2 questões de interpretação. O restante é gramática. Meta na cabeça que você sabendo direitinho a gramática, você fecha numa boa. E as de interpretação delas são bem diretas. Se você enxergar a palavra-chave, é enxergar. Eu preciso do teu olho e tu fechas a prova. É sério. Então, olha só o que eu tenho aqui. Você tem aqui, ó. As normas de concordância estão respeitadas em... Tá. Ele quer onde ela está correta. É grande, eu fiz espalhadinho assim, ó. Deflagrada em 1789, com a queda da Bastilha, prisão parisiense onde se confinava criminosos e dissidentes políticos, a Revolução Francesa levou milhares de condenados à guilhotina. Ela não quer concordância? Ela não me disse que é só verbal. Então, eu vou analisar, ó. Onde você tiver esse negócio de ado ou ido, você vai caçar a quem ele está se referindo. Ó. Deflagrada em 1789. Ai, meu Deus, o que foi deflagrada? Bem aqui ela deu uma pausa para explicar o que era a Bastilha. Ela abriu um aposto. Ó. Deflagrada em 1789 com a queda da Bastilha. Ai, meu Deus, o que é a Bastilha? Aí ela vai te explicar. Prisão parisiense, onde se confinava criminosos e dissidentes políticos. Pula os 2 travessões, pula! Deflagrada em 1789 com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Então, o que é que foi deflagrada? A Revolução Francesa. Então, até aqui eu não tenho problema nenhum, tá? Porque feminino e feminino. Concordância nominal, ok. Agora, vamos ver a verbal. Ela me disse o seguinte, ó. Deflagrada em 1789 com a queda da Bastilha, prisão parisiense onde se confinava. Gente, verbo mais partícula C tem sujeito. Ponto. Pode ser passivo, que é o bagulho sem preposição que você vai caçar, ou pode ser indeterminado. Você não vai encontrar um termo sem preposição. Encontrando o termo sem preposição, sempre dá para transformar, sempre. Por exemplo, onde se alugavam salas, onde salas eram alugadas. Compram-se carros, carros são comprados, tá? Então, olha só, onde se confinava o quê? Ou onde se confinava quem? Eu vou caçar um termo sem preposição. E aí, o que se confinava? Criminosos e dissidentes políticos. Isso aqui, gente, você tem que perceber que está sem preposição. Esse termo sem preposição, verbo mais partícula C, mais bagulho sem preposição, é sujeito e é sujeito passivo. É sujeito e é sujeito passivo. Então, o que que se confinava? Criminosos e dissidentes, então é confinavam. Inclusive, eu posso transformar onde criminosos e dissidentes eram confinados. Ó, como dá para transformar. Toda vida que você puder transformar, eles têm que ter a mesma concordância. Bom, ele quer a certa, letra A está errada. Erro de concordância verbal. Fica de olho em partícula C, que é obrigado a concordar. Aí, letra B aqui, ó. Ele quer a correta. Não estava destacado o verbo. Eu que estou destacando para que você já perceba, não é, como que você tem que marcar o verbo. Então, ó, a maré das inovações democráticas na Europa e nos Estados Unidos chegariam, ó, primeiro eu marco o verbo, primeiro eu marco o verbo, primeiro eu marco o verbo. Chegariam com algum atraso ao Brasil, mas com efeito igualmente devastador. E aí eu vou perguntar aqui, ó.
chegariam? A minha pergunta é, o que chegaria? A maré das inovações democráticas na Europa e nos Estados Unidos. Tudo isso é o sujeito. Tudo isso chegaria com algum atraso ao Brasil. Aí eu quero o núcleo do sujeito. Lembra? O núcleo do sujeito não vem precedido de quê? Não vem precedido de preposição. Ó, preposição aqui, isso aí já não é mais núcleo do sujeito. Por quê? Porque está com preposição. Então, quem é o núcleo do sujeito aqui? O núcleo do sujeito é maré. E aí eu tenho isso, ó. A maré chegariam? Não, né? É a maré chegaria no singular. Então, ainda não, né? Isso é muito importante. Olha o que a FCC fez. Um sujeito imenso e ela colocou um monte, ó, Estados Unidos, plural, inovações, plural, colocou um monte de palavra no plural para que tu te enganes, né? Então, presta atenção, tá? O núcleo não vem precedido de preposição. C de casa, vamos lá. As ideias revolucionárias do século XVIII, apesar do isolamento do país, viajava na bagagem da pequena elite brasileira que tivera a oportunidade de estudar em Portugal. A FCC, ela é especialista nisso, ó, colocar bagulho no meio. Olha só o que eu tenho. Apesar do isolamento no país, é um bagulho no meio que está te distraindo. Não se distraia com isso. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho viajava e eu quero saber quem é o sujeito de viajar. O que é que viajava na bagagem? O que viajava na bagagem eram as ideias revolucionárias do século XVIII. Eu quero o núcleo do sujeito e você já sabe que o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, né? Então, olha só, do século, esse do aqui está com preposição. Então, o núcleo aqui é ideias revolucionárias, né? Então, o que eu estou percebendo? É ideias revolucionárias viajavam, plural, viajavam na bagagem da pequena elite brasileira que tiveram a oportunidade de estudar. Quem teve a oportunidade de estudar? A elite brasileira. Aqui tá ok, o problema tá lá em cima. Reparou? Ela colocou longe, ela colocou um termo no meio. E aí você lendo isso no texto, isso é grande, tem 4 linhas, eu estou esticando aqui. Então, esse é o problema. Muita gente faz a prova da FCC achando que isso é leitura. Não é, é análise. Análise. Não é a letra C, vamos para a letra D de doido. E aí você tem, ó. No final do século XVIII, haviam mudanças. Olha, claro que vai cair verbo haver. Verbo haver é um clássico, tá? Encontrou o verbo haver, lembra, pelo amor da vaca preta, tá? Verifica se esse verbo haver está no sentido de existir. Porque verbo haver no sentido de existir morre no singular. Morre no singular. Morre, ressuscita, vem na outra encarnação no singular. Ele não passa plural de jeito algum, tá? No sentido de existir, acontecer, tudo bem? Ou indicando o tempo decorrido. No sentido de existir, acontecer ou indicando o tempo decorrido. Tudo bem? Então vamos lá. Encontrei o verbo haver. Lá vou eu. No final do século XVIII, haviam mudanças. Deixa eu verificar. No final do século XVIII, existiam mudanças. Posso ou não posso? Posso, né? Só vou te informar uma coisa. É que existir sempre concorda, tá? Então, se eu colocar o existir, vai para o plural. Mas o haver, é o haver o problema, não é o existir. O haver é que morre no singular. Então, não é haviam mudanças, é havia. Se eu trocar havia por existia, aí fica existiam. Tudo bem? Havia no singular, existiam no plural. São verbos distintos, eles só têm o mesmo sentido, tá?
Um concorda, o outro não. Eles só têm o mesmo sentido. E aí eu tenho, ó, no final do século XVIII, havia, no singular, mudanças profundas na tecnologia, com a invenção das máquinas a vapor, protagonizadas pelos ingleses. Protagonizadas no plural, fica parecendo que eram as máquinas que eram protagonizadas pelos ingleses. Mas não ficou incoerente isso, não? Não parece que é a invenção das máquinas, a ação de inventar, que foi protagonizada pelos ingleses. Se é a ação de inventar, então tinha que ficar no singular. Com a invenção protagonizada pelos ingleses. O que é que foi protagonizada pelos ingleses? A invenção. Aí era lógica mesmo, tá? Mas tinha a regrinha ali básica. Parece que sobrou a letra E, que essa estava errada. Então, vamos lá. Ó. Em 1776, ano da independência dos Estados Unidos, havia 9 universidades. Peraí. Havia 9 universidades, é igual a existiam 9 universidades. Ótimo. Se tiver no sentido de existir, o verbo haver morre no singular, né? Se tiver no sentido de existir, verbo haver morre no singular. Tá no singular, tá bonito. Havia 9 universidades no país, incluindo a prestigiada Harvard, e chegava a 3 milhões... Peraí. O verbo chegar sempre vai ter sujeito, gente. Você é que tem que saber qual é o sujeito. Deixa eu te informar uma coisa, é que a 3 milhões, isso aqui está com preposição, isso não é o sujeito, tá? Então, vamos perguntar aqui, ó, o que, tudo bem? O que chegava a 3 milhões de exemplares por ano? A circulação de jornais. A circulação de jornais. De jornais está com preposição, não é o núcleo do sujeito. Então, o que chegava era a circulação. Presta atenção. Verbo haver, no sentido de existir, morre no singular e está no singular. Chegar, eu vou perguntar o que chegou. Se o que chegou foi a circulação, que está no singular e o verbo está no singular, então a alternativa é a letra E, tá? Verbo haver, no sentido de existir, no singular, e o verbo chegar, se referindo à circulação de jornais. Era a circulação que chegava a 3 milhões de exemplares por ano. A FCC é especialista nesse tipo de questão. Sempre vai cair questão de concordância. E muita gente acha que lendo vai identificar. Deixa eu te avisar que a questão não tinha negrito nem sublinhado. Eu aqui destaquei para que você enxergasse. É você que tem que ter a iniciativa de marcar os verbos, de fazer essa análise, ok? O que eu fiz aqui foi mostrar para você algumas questões da FCC, te mostrando no que ela tem de clássico. Você vai ver que ela vai repetindo isso. O problema é, se você não treina, você não está bem, você não está capacitado para fazer FCC. Você precisa treinar, você precisa ver como a organizadora cobra. Eu gosto muito da FCC, porque ela é muito objetiva, ela é muito direta, ela é quadradinha. Se você pegar 10 provas dela, você sabe a linha de raciocínio dela, mas você precisa trabalhar direito. Muita gente sabe português e perde a questão porque ela não estudou bem adequadamente em relação à FCC, tá? O que nós queremos é que você esteja preparado de forma adequada. Até os nossos próximos aulões. Vem mais dica por aí, ok?